a internet ficou completamente sem sentido nessas últimas semanas. Tem uma galera dizendo que foi enganada pelo iFood, a Netflix, que colocou um humano dentro de um outdoor, e uma inteligência artificial que simplesmente comprou milhões de livros para poder aprender. Se você acha que acabou, calma que tem muito mais. Guerra de influenciador imobiliária, ator global virando meme e até o primeiro robô centauro do mundo agitou a internet nos últimos dias. Então, bora ver tudo isso? Vamos começar entendendo o que está rolando entre a galera assinante do Clube iFood. O Clube iFood é uma assinatura que promete descontos e cupons para quem paga mensalmente. Só que nas últimas semanas, algumas pessoas notaram que quem era assinante do Clube iFood estava pagando muito mais caro do que pessoas que não têm a assinatura. Um dos exemplos mostra um produto de R$ 54,90 de uma conta assinante e outra pessoa que não tem assinatura que pagou R$ 32,90. A partir daí começaram a aparecer vários prints da galera afirmando que estava pagando o clube para economizar, mas que os preços eram muito melhores para as pessoas que não pagavam assinatura. E isso ganhou enorme força nas redes sociais, principalmente lá no Threads. Usuários em massas começaram a dizer que estava cancelando as assinaturas porque foram enganados e fazendo muitas reclamações também lá no site do Reclama Aqui. Em nota, o iFood afirmou que os preços são definidos pelos restaurantes e que as promo mudam de acordo com o perfil e o histórico também de cada comprador. O iFood explica também que uma pessoa que nunca comprou naquele restaurante pode receber uma promoção para o primeiro pedido e por isso que uma pessoa sem clube acaba pagando menos do que um assinante. No dia 3 de agosto de 2026, o Procon de João Pessoa notificou o iFood depois de receber reclamações acompanhadas de prints e começou a investigar se estava acontecendo e talvez uma possível publicidade enganosa. O iFood recebeu um prazo para poder explicar toda a situação. Se caso vier à justiça e for comprovado, vai ser necessário pagar uma multa. E tudo isso gerou uma onda de reclamações, memes e muitos cancelamentos nas redes sociais. Fudeu. A Netflix criou uma campanha para divulgar A Última Casa, um filme de suspense e terror com Wagner Moura e Greta Lee. A produtora teve uma ideia bem diferente ao construir uma pequena casa dentro de um outdoor em Los Angeles, na famosa Sunset Boulevard. Além da construção da casa, eles colocaram um homem dentro dela e ficou lá por 2 dias, bem perto da estreia do filme que chegou na Netflix no dia 7 de agosto de 2026. O outdoor ficava a 9 metros de altura e quem passava por lá conseguia ver o cara pela janela que estava trajado de roupão e até usando binóculos como se realmente estivesse vivendo ali. Ele também respondia às pessoas da rua usando uma lousa branca. E isso tem tudo a ver com o filme, pois nele uma família fica preso dentro da própria casa e precisa sobreviver com poucos recursos enquanto existe uma ameaça do lado de fora. O Wagner Moura é o Jason e a Greta Lee é a Em. Eles estão com os filhos quando tudo começa a acontecer. Acho que a gente tá preso aqui. Prenderam a gente. A frase colocada no outdoor fazia referência direta ao filme e a campanha foi feita para mostrar como é dentro de um confinamento. O filme foi dirigido por Louis Leterrier, o mesmo de O Incrível Hulk e Velozes e Furiosos 10. O diretor também usou bastante efeitos visuais para deixar tudo mais realista e conseguir chamar a atenção da galera. A divulgação ajudou a colocar o filme na cabeça das pessoas e teve uma boa audiência na Netflix, com mais de 27 milhões de visualizações e 51 milhões de horas assistidas, ficando como o filme mais assistido da Netflix no mundo naquela semana. Não abre a boca pra falar mais do meu trabalho nessa casa. Quem manda nessa porra aqui sou eu! Agora a gente vai falar de tecnologia velha versus tecnologia nova. Empresas de inteligência artificial estão comprando livros para montar uma gigantesca biblioteca digital. A ideia é que as máquinas escaneiem e transformem todos os conteúdos em dados para treinar as inteligências artificiais. Durante séculos, os livros foram escritos e revisados por humanos, o que torna uma fonte bastante interessante por ser um conteúdo muito mais estruturado do que boa parte dos conteúdos que existem na internet. Com a internet ficando cada vez mais cheia de conteúdos produzidos por IA, algumas empresas olham para os livros antigos como uma espécie de estoque de conhecimento humano produzido antes dessa explosão de conteúdo artificial. Pensando nisso, a empresa Anthropic criou o projeto chamado Projeto Panamá.
Documentos mostram que a empresa gastou milhões de dólares comprando livros físicos. Para escanear milhões de livros rapidamente, eles precisam ser colocados em máquinas que cortam e separam todas as páginas para passar as folhas por scanners de alta velocidade. Depois disso, o livro físico é descartado ou reciclado. Isso acabou se tornando uma das partes mais polêmicas de toda essa história. Documentos internos chegam a chamar o Projeto Panamá de scanner destrutivo dos livros do mundo. Uma livraria na Irlanda relatou que recebeu uma encomenda de aproximadamente mais de 5 mil livros. Agora que as empresas estão numa corrida para ter os melhores dados, os livros acabam se tornando um dos maiores itens de conhecimentos já produzidos antes. Não. Agora vamos falar das polêmicas envolvendo famosos da internet. Gabriel Piccolo é um influenciador que ficou conhecido na internet como um menino da lei. Tem mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele ficou famoso por mostrar coisas da vida real e do cotidiano, afirmando que isso estava na lei. Mas apesar de produzir conteúdo jurídico, ele não é formado em direito e nunca cursou a faculdade de direito também. Ele mesmo já explicou tudo isso nas redes sociais. Mas vamos entrar agora em uma treta envolvendo o Gabriel e uma imobiliária no litoral de São Paulo. Tudo começou em 25 de março de 2025, quando o Gabriel estava na Praia Grande e estacionou seu carro em frente a uma imobiliária que pediu para ele retirar o veículo. E a partir daí começou uma grande confusão. Aqui é um espaço público. A guia da calçada é uma via pública. Vai estudar porque o senhor é leigo. Dá para ver que o senhor é leigo no Código de Trânsito Brasileiro. Gabriel não retirou o carro e começou a gravar toda a situação postando em suas redes sociais, afirmando que aquela área era uma área pública e que a calçada estava rebaixada de um jeito ilegal. A imobiliária e o proprietário negaram a acusação e afirmaram que aquele estacionamento ficava em uma área privada do imóvel e decidiu processar o influenciador. O dono dessa imobiliária, dono do prédio, e aqui não é estacionamento público. Eu vou te explicar o porquê. Não, você não vai explicar Você rebaixou a guia da calçada, que é uma guia pública. Durante o processo foram apresentados documentos para provar isso, incluindo matrículas imobiliárias, plantas aprovadas pela Prefeitura de Praia Grande e uma nota oficial do município confirmando tudo. Segundo informações, os vídeos publicados no TikTok e Instagram, com mais de 30 milhões de visualizações, gerou uma grande repercussão em que Gabriel teria conseguido mais de 440 mil seguidores e ganhos de aproximadamente 25 mil reais relacionado a esse conteúdo. Para a imobiliária, o conteúdo dele soava mais como uma acusação e uma denúncia criminal, o que acabou alcançando milhões de pessoas, prejudicando a imagem e a reputação da imobiliária também. O proprietário e a imobiliária entraram na justiça com um pedido de 80 mil de indenização por danos morais. Além do dinheiro, eles também pediram que os vídeos fossem retirados das redes sociais, que o Gabriel fosse proibido de continuar falando sobre o assunto ou que publicasse qualquer coisa nas redes sociais relacionada à imobiliária. A imobiliária também exigiu que o Gabriel viesse a público fazer uma retratação como um pedido de desculpa. Em 20 de julho de 2026, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o caso e entendeu que o Gabriel tinha ultrapassado os limites da liberdade de expressão, que mesmo ele não falando o nome da imobiliária, dava para identificar a empresa pelas imagens, fachada e pelos elementos também mostrados no vídeo. Gabriel foi condenado a pagar 30 mil reais de indenização, sendo dividido entre 15 mil para o proprietário e 15 mil para a imobiliária. A defesa do Gabriel apresentou declarações, pedindo ao tribunal esclarecimentos e correções também na decisão. Uma notícia babadeira! Babado! Continuando nas tretas da internet, vamos falar do Bruno Galhaço e o McDonald's. O ator chegou por volta das 10h50 da noite em uma unidade do McDonald's na Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Segundo ele, o horário de atendimento do Mac era até às 11 horas da noite, e ele chegou às 10h50 e a loja já estava fechada. Bruno ficou indignado e veio até as redes sociais para poder falar sobre o ocorrido. Ele gravou a porta fechada e publicou nos stories reclamando da situação, dizendo que o McDonald's afirma que funciona até às 11, mas fecha as portas às 10h50. O McDonald's dizendo que até às 11, mas na verdade fecha 10h50. Claro que Galhaço virou meme na mesma hora.
Pra galera, isso era um problema inútil para alguém com milhões de seguidores transformar em uma reclamação pública. Muita gente criticou Bruno por expor a unidade e os funcionários por conta de uma diferença minúscula de apenas 10 minutos. E aí a discussão deixou de ser sobre o McDonald's e virou aquela guerra clássica entre clientes sempre têm razão e funcionários também precisam viver. Depois da repercussão negativa, o próprio Bruno veio nas redes sociais para falar para a rapaziada que a sua reação tinha sido exagerada e disse que foi bastante imaturo. Mas claro que a galera não perdoou e começou a zoar toda a situação. Um dos memes mostra funcionários de uma loja se escondendo quando um cliente chega perto do horário de fechamento. O mais engraçado é que o próprio Bruno viu esse meme e não ficou bolado. Na verdade, ele entrou na brincadeira e até comentou: genial. O assunto se espalhou porque é uma situação fácil de se tornar um grande meme. Pelo que eu encontrei, não apareceu nenhuma informação que nenhum funcionário foi demitido ou que a unidade teve alguma punição por conta da publicação do Bruno. Ainda bem. Até um outro dia. Uma empresa de tecnologia, Satiris Robotics, lá da Califórnia, desenvolveu um robô que parece um demônio de filme de terror. Ele tem aproximadamente 2 metros de altura e pesa 109 quilos, parecendo literalmente um centauro robótico meio humanoide em cima de 4 pernas. E para deixar tudo ainda mais assustador, ele tem uma cabeça com aparência de touro, chifres e olhos iluminados. Mas calma que ele não foi criado para assustar ninguém. O objetivo é justamente o contrário. A ideia é colocar o robô em lugares perigosos onde o humano não possa ir, como incêndios florestais ou estruturas que podem desabar. A tecnologia conta com câmeras e sensores. Para controlar o robô, a pessoa usará controles joysticks. A experiência é bem parecida com pilotar um equipamento industrial ou um drone, e não um robô autônomo de filme de ficção científica. Para ter mais estabilidade, colocaram 4 patas no robô e o corpo humanoide permite que ele use ferramentas já criadas pelos humanos, dando esse visual de centauro mecânico. O T-Ralves não possui mãos robóticas. Ao invés disso, equiparam encaixes rápidos para ferramentas como motosserras, furadeiras e outras ferramentas elétricas. A ideia é que o robô troque essas ferramentas de acordo com o trabalho que precisa ser realizado. Foi uma das imagens do robô segurando uma motosserra que ajudou a isso se tornar uma febre na internet. Teve gente falando que se tivesse que fugir de um incêndio e se deparasse com aquele negócio, voltaria pro fogo rapidamente. Segundo o fundador da Satiris, o objetivo nunca foi construir um robô assustador. A aparência acabou virando parte do projeto, que inclusive tem o nome referência aos sátiros da mitologia grega, e afirma que a função é apenas tirar seres humanos de situações que podem matá-los. O T-Ralves ainda é um experimento e a empresa ainda está fazendo testes e desenvolvendo principalmente a parte de dentro do robô. Segundo reportagens sobre o projeto, mais de 150 mil já foram gastos em peças e equipamentos, que não é apenas um robô que age sozinho como o IA. A proposta atual é que o humano use ele através de controle remoto, controlando todos os movimentos. Rapaziada, essa foi algumas das últimas notícias que acabou agitando a internet nas últimas semanas. Comenta aqui embaixo qual dessas histórias você já tinha visto e qual você achou mais absurda também. E a gente se vê no próximo vídeo.